Meus irmãos, graça e paz, Cláudio Souza, do canal Discipulando com a Bíblia, trazendo resumos, reflexões sobre as nossas lições da nossa escola bíblica dominical. Hoje vamos estudar a nossa 13ª lição da nossa revista, da nossa editora Betel, revista de adulto, da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando nesse trimestre a terceira epístola escrita pelo apóstolo João. Durante as nossas lições, obviamente, trazemos referências, textos, personagens de outros livros da Bíblia, mas sempre trazendo, pontuando, lembrando dos 3 personagens dessa terceira epístola escrita por João: Gaio, Demétrio e Diótrefes. Hoje, nessa nossa 13ª lição, vamos voltar a nos concentrar nesses 3 personagens e o legado que eles deixaram através das suas vidas, de seus comportamentos, de suas atitudes. O título desta nossa terceira lição: o verdadeiro discípulo. Ele é um exemplo para futuras gerações. Nosso textuário está na carta escrita aos Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Verdade aplicada: os discípulos de Cristo, por pertencerem ao mesmo corpo de Cristo, devem exercer uns sobre os outros influência que edifica. Os objetivos desta nossa lição, que estaremos pontuando, discorrendo nesta videoaula: mostrar o contraste entre o bom e o mau discípulo, Gaio e Demétrio, bom exemplos a serem imitados, já Diótrefes, aquele exemplo que todo cristão deve rejeitar, não deve seguir. Ressaltar as características de um bom discípulo e expor a importância do legado. Qual legado estamos deixando? Qual exemplo estamos deixando? Será que vale a pena as pessoas, aquele que estamos discipulando ou não, mas somos observados? Será que eles nos copiariam? E se nos copiariam, estariam glorificando a Deus? Então a gente precisa fazer esta autoanálise, esta reflexão interna, e se precisar mudar, vamos mudar enquanto há tempo. O nosso texto de referência está na terceira epístola, escrita pelo apóstolo João, versículos do 9 ao 12. Lembrando que essa terceira epístola ele tem apenas 15 versículos. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e, não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrios, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Aqui a gente tem o apóstolo Paulo refutando o mau exemplo, o comportamento de Diótrefes. Ele rejeitava as orientações do seu pastor, o apóstolo João, não recebia aqueles que João enviava e ameaçava expulsar da igreja aqueles irmãos que, por acaso, viessem atender as orientações
do apóstolo João. Então, Diótrefes estava querendo a primazia para si, rejeitando a sua autoridade pastoral. Então, o mau legado de Diótrefes e Gaio, um exemplo de discípulo verdadeiro, assim também como Demétrio, né? Então, nesta lição, baseada no nosso estudo, que estamos estudando nesse trimestre, sobre o discipulado, discipulando, né? Sendo discipuladores, discípulo fazendo discípulo, e como nós estamos estudando sobre estes exemplos desses três personagens, né? Vamos mostrar a importância do legado, um legado que significa aquilo que se passa de uma geração a outra, que se transmite à posteridade, à herança. Então, qual é o legado que estamos deixando? Será que Deus está sendo glorificado, Jesus está sendo glorificado, nós somos um exemplo a ser imitado? Vamos refletir sobre isso. Nosso primeiro tópico, o mau legado de Diótrefes. Lembrando, são três personagens que João destaca nessa terceira epístola: Gaio, Demétrio e Diótrefes. Né? Primeiro tópico, o mau legado de Diótrefes. Diótrefes foi um homem cuja curta biografia, dada pelo apóstolo João, vai descrever-o como um obreiro apegado à mentira. Ele falava mal do seu próprio líder, do seu próprio pastor, no caso o apóstolo João, né? E impedia aqueles irmãos que queriam acatar as orientações do apóstolo João, né? Então, exemplos que não devem ser imitados. Em Mateus capítulo 23, versículo 13, Jesus vai refutar esse mau comportamento, que a gente pode pegar como exemplo aqui, que Diótrefes exercia aqui, exatamente, que Diótrefes exercia aqui. Jesus vai falar com os fariseus, Jesus vai dizer, Mateus capítulo 23, versículo 13, ai de vós, fariseus, ai de vós, vocês nem entram no céu e nem deixam aqueles que querem entrar. Ou seja, o comportamento dos fariseus, eles eram muito legalistas, ensinavam, mas não viviam aquilo que ensinavam. Exigia das pessoas que seguissem além daquilo que a lei determinava, a questão do legalismo, e era tão terrível as exigências dos fariseus que extrapolava aquilo que a lei descrevia. Então Jesus vem refutar esse comportamento, essas atitudes do farisaísmo. Diótrefes, como vai escrever o apóstolo João, estava querendo tomar primazia para si, quando ele passa a rejeitar, não receber as orientações do seu pastor, a rejeitar aqueles, a não receber aqueles que João enviava, e ainda ameaçava expulsar da igreja os cristãos, os irmãos ali da comunidade que viessem atender, acatar as orientações dadas pelo apóstolo João. Então, ele ignorava os evangelistas que precisavam de apoio e expulsava os crentes leais que discordavam da orientação dele, pois amava a si mesmo e queria ter a primazia para si. Ou seja, João orientava os irmãos a receberem aqueles evangelistas que estavam passando, pregando o evangelho, evangelistas aprovados, não era qualquer pessoa, não era qualquer um, era aqueles que estavam em prol, na missão, em prol do reino de Deus. Então eles passavam cansados, precisavam de um auxílio, dos irmãos. Então João orientava os irmãos a receberem, a dar hospedagem, a alimentar, a dar um lugar para descanso, para que
recobrado as forças, esses irmãos dessem continuidade na sua obra missionária. Diótrefes não recebia e não deixava que aqueles que estavam possivelmente sob sua liderança recebessem, né? Então, este mau testemunho de Diótrefes obrigou o apóstolo João a tomar ações disciplinares contra ele, né? E ele passou a rejeitar, a refutar, a não acatar as orientações do seu pastor, o apóstolo João. Então, Diótrefes foi uma liderança reprovável. Nos versículos 9 e 10, aqui dessa terceira carta escrita por João, João mostra o legado de Diótrefes como um discípulo reprovado. Ele proferia palavras maliciosas, o termo malicioso significa cheio de labores, aborrecimento, fadigas, aquele que causa dor, aquele que causa problema, né? Então, este era o comportamento, as atitudes de Diótrefes, né? Diótrefes falava mal das pessoas, falava mal do seu apóstolo, do seu pastor, lembrando que nesta época, aproximadamente aqui entre 80, 90, 95 depois de Cristo, quando essa carta é escrita, o apóstolo João escreveu ali de Éfeso, onde ele residia, e ele escrevia ali para essas comunidades, para essas igrejas, ali onde Diótrefes, Demétrio, Gaio, né, também, possivelmente estavam pastoreando, cuidando ali das igrejas ali, naquelas comunidades ali, na região ali da Ásia Menor. Então, pessoas que exercem o poder ferindo e magoando os outros precisam ser corrigidas, né? E Diótrefes não aceitava as orientações, as exortações do apóstolo João. Pessoas assim são imaturas e não enxergam as pessoas que estão ali para apoiar. Não recebia as orientações do seu pastor. Diótrefes era um mau discípulo, era um discípulo hipócrita, né? Era hipócrita, um dissimulador, um mentiroso, porque se escondia atrás das funções, fazendo-se forte, né? Na verdade, sendo fraco, quando rejeita as orientações daquele que tem experiência, daquele que tinha vivência, daquele que andou com Cristo, né? Então, a hipocrisia é uma característica do religioso e foi exposta por Jesus Cristo, falando ali sobre as atitudes dos fariseus e repudiada publicamente por Jesus, né? Jesus vai dizer, novamente ali com os fariseus, as atitudes hipócritas, né, do farisaísmo. Então, Diótrefes, ele impedia que as cartas enviadas por João viessem ele, na verdade, ele não recebia, ele não aceitava as orientações do seu apóstolo João, né? E se por acaso algum membro da igreja, possivelmente ele estava sob a liderança, obedecesse às orientações de João, ele ameaçava, ele expulsava da igreja estes irmãos, né? Então era preciso uma ação de João para deter esta influência má que ele estava exercendo sobre aquela igreja. Ele estava ali sob a sua liderança. Por isso, João expõe o seu testemunho em sua terceira carta, escrita ali a Gaio, né? João vai dizer, o hipócrita não é verdadeiro, mas fingido. O hipócrita seria na frente, ou ele sorri na frente, na verdade, né? O hipócrita é aquele que vai sorrir na frente, mas pelas costas ele vai estar falando mal, ele vai estar apunhalando, né? Vai estar com aquele sorriso falso ali na frente da pessoa, mas por trás, pelas costas, ele está falando mal, né, com suas maledicências. Este era o exemplo de Diótrefes, né? Era isto que ele fazia. Então, um exemplo a não ser seguido, né? O conselho que João dá a respeito de Diótrefes é que a sua liderança hipócrita deveria ser rejeitada, refutada. Discípulos como este, como Diótrefes,
engana a si próprio para não encarar a sua realidade, né? Sua dissimulação. Então ele estava fora dos padrões bíblicos, das orientações do seu pastor. Em Atos capítulo 2, versículo 42, está dizendo ali que os irmãos ali da igreja primitiva, os irmãos permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, no partir do pão. Então a doutrina, os ensinamentos dos apóstolos estavam firmados na pedra angular, em Cristo, né? João era possivelmente o último dos apóstolos ainda vivo. Então João teve intimidade, teve relacionamento, teve comunhão, andou com Jesus. Então João tinha firmeza, tinha verdade, tinha convicção, tinha, né, todo o conhecimento necessário ali, toda a experiência possível, né, para que suas orientações viessem a ser acatadas. Entretanto, Diótrefes não recebia, não aceitava e não apoiavam aqueles irmãos que viessem a seguir as orientações dadas pelo apóstolo João. Então, Diótrefes reivindicava a primazia para si, contrariando os ensinamentos de Cristo, né, para a liderança da igreja. Lucas 22, versículo 22, capítulo 22, versículo 26, Jesus vai dizer ali que o maior sirva ao menor. Então, quanto mais, é sempre bom a gente falar isso, quanto mais vamos, de certa forma, nos desenvolvendo no reino de Deus, na obra de Deus, na igreja, vamos crescendo, vamos falar assim, ministerialmente, mas estamos servindo, estamos para servir, né? Estamos para servir uns aos outros, para que a obra, o reino de Deus avance, né? Então João afirma que que Diótrefes era um mau exemplo, que não devia ser seguido, e faz o contraste de líderes que eram opostos, como era o caso de Gaio e Demétrio. Estes, tanto Gaio como Demétrio, estavam, na verdade, eram obreiros vocacionados para conduzir e ajudar a edificar a igreja, o corpo de Cristo. Então, Gaio e Demétrio eram exemplos, né? Eles obedeciam, eles seguiam as orientações do apóstolo João, que eram as orientações do Senhor Jesus Cristo, né? Então, Demétrios ou Diótrefes, um exemplo a não ser seguido. E nosso segundo tópico, Gaio, um verdadeiro discípulo, né? Gaio honrava a Deus, o seu líder, o apóstolo João, e o seu chamado. Ele deixou um legado de um verdadeiro homem de Deus, digno de ser continuado, de ser imitado por outros. O legado de Gaio foi ter servido, né, vivido na verdade. Então, um verdadeiro discípulo, ele é verdadeiro, ele anda na verdade. A verdade é a marca registrada na vida pessoal e ministerial de um discípulo de Cristo, porque Jesus é a verdade, né? João 14, versículo 6. Gaio foi saudado por João, por Gaio andar e praticar a verdade. Está lá no versículo 3, né? Revelando o caráter de alguém confiável, de um discipulador confiável, de um líder confiável, né? Gaio, um líder confiável. Então, o cristão verdadeiro é aquele que abandonou as trevas para andar na luz, aprovando o que é agradável ao Senhor. Então, a verdade é aquilo que é certo, que é confiável, que não muda. A verdade, ela não muda. Ela será a verdade sempre, né? Ela vai se contrapor à mentira. E Jesus vai dizer lá em João capítulo 8, versículo 44, o diabo, ele é o pai da mentira. Então, o cristão não pode emprestar sua boca para a mentira, falar mentira. Não tem cristão que mente descaradamente. Já é uma prática. Que coisa terrível, né? Então, mente que nem percebe mais que está mentindo. Mente tão descaradamente que nem percebe que está mentindo. Ah, é só uma mentirinha, não vai surtir efeito. Meus irmãos,
Precisamos viver na verdade, nos policiar, né? Nos atentar para aquilo que estamos falando, que estamos fazendo, que estamos vivendo. Vamos viver na verdade, né? Todo aquele que mente é filho do diabo, não, então não devemos emprestar nossa boca, né, para o inimigo. Vamos nos policiar a partir de então. Pedir ao Espírito Santo que nos desperte, né, que limpe nossa mente, nosso coração, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, enfim, para sermos verdadeiros exemplos a serem imitados, legados a serem copiados, né, por aqueles que estão ao nosso redor, né? Então, na verdade, não se pode servir a Deus sem andar na verdade, né? Gaio era um discípulo fiel. Ele foi reconhecido por sua fidelidade, sendo destacado pelo apóstolo João, o seu líder, ao dizer que ele procedia fielmente em tudo o que fazia. O discípulo verdadeiro, ele é fiel em casa, ele é fiel no escritório, ele é fiel no trabalho, ele é fiel na igreja, ele é fiel no colégio, na faculdade. Onde ele estiver, ele mantém-se fiel à palavra de Deus. Lembra que a palavra de Deus, ela não se relativiza, ela não se contradiz, ela não é mentirosa, porque Deus não mente. Então, nós como cristãos, como discípulos de Jesus, a gente pratica, a gente fala, a gente vive, a gente ensina aquilo que Jesus viveu, que Jesus ensinou, certo? Então, não devemos usar os nossos lábios, a nossa língua, a nossa boca para proferir palavras enganadoras, mentirosas. Nós estamos falando aqui de exemplos, de legados a serem seguidos. Será que as pessoas falam de nós, glorifica a Deus? Né? Será que estamos usando a nossa boca para falar mal do nosso pastor, da nossa liderança, do nosso irmão? Ao invés disso, vamos usar para agregar, para abençoar, né? Para que aquele irmão que anda no erro, que ele venha se despertar. Porque apontar o erro do outro é fácil. Agora, apontar os nossos próprios erros não é fácil. Ninguém gosta de apontar suas falhas. É muito mais fácil olhar para o erro do outro, olhar para o pecado do outro e apontar e acusar, né? Então, vamos deixar de sermos hipócritas. Essa é uma palavra forte, mas é necessário que seja dita, né? Isso serve para mim e para você que está assistindo. Vamos olhar para dentro de nós. Quando olhamos para dentro de nós, para as nossas atitudes, para nossos comportamentos, precisamos pedir a Deus misericórdia e nos policiarmos. Primeiro eu preciso consertar dentro de mim. E mesmo assim não é meu dever acusar. É meu dever orientar, né? Orientar, orar, ser exemplo. Quando somos exemplos, a gente não precisa apontar o erro dos outros. O nosso comportamento, as nossas atitudes fazem com que as pessoas nos espelhem, né? Então, vamos agir segundo o ensinamento de Jesus Cristo, dos apóstolos, né? Discípulo fazendo discípulo. Nós estamos numa escola bíblica dominical, falando de discipulado, discipulando, discipuladores, né? Discipulando, fazendo discípulos. Então, vamos imitar o exemplo de Cristo, né? A fidelidade de um verdadeiro discípulo deve ser medida como ele age em toda a sua vida, até a sua partida daqui, né? A fidelidade é um padrão requerido por Deus a todos os seus discípulos. O discípulo fiel é aquele que recebe o legado para transmiti-lo a outros fiéis.
Paulo vai dizer a Timóteo, capítulo 2, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 2, né? Para Timóteo ser exemplo, né? A fidelidade também é um atributo divino, está lá no Salmo 33, verso 4. Por isso é exigida de todos que pastoreiam, principalmente nós que estamos na liderança, que estamos sendo professores de EBD, estamos na liderança do departamento, enfim, é para todo cristão, na verdade. Principalmente daquele que exerce alguma influência, alguma liderança. Mas é pré-requisito para todo cristão que ele ande na verdade. Por isso só é exigida de todos os cristãos, né? Todos os cristãos, ele precisa seguir o exemplo de Cristo, né? O discípulo, ele anda, ele fala, ele pratica, ele vive na verdade. Ele se preocupa em se conduzir fielmente, medindo suas palavras, aquilo que vai falar, né? Observando suas atitudes, seus comportamentos, respeitando sua liderança e obedecendo ao Senhor. Cuidado, né? Muitas vezes a gente temos uma liderança que a gente não está alinhado com ele, né? Muitas vezes a liderança pode estar em um erro, né, de conhecimento, mas assim, vamos pegar o exemplo de Davi. Davi foi ungido rei, mas Davi não passou a reinar de imediato. Muitos anos depois, Davi foi reinar. Então, o que é que Davi sabia dos erros de Saul? Davi teve a oportunidade de matar Saul mais de uma vez, mas o que foi que Davi disse? Longe de mim tocar em um ungido do Senhor. Ou seja, ele é ungido, ele está ali. Deus colocou ele ali, Deus vai tirar ele dali no tempo certo. Então não manchemos nossas mãos, nossa reputação, nosso legado, porque um dia a gente pode estar na posição que este está. Entende? Então existe a lei da semeadura, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Se está no erro, Deus vai corrigir, Deus vai tratar no tempo certo. Deus vai tratar. Então é uma linha muito tênue, né? A gente precisa ter cuidado, colocar a mão naquilo que Deus colocou, né? Tentar tirar aquele que Deus colocou. Se ele está no erro, Deus colocou, Deus vai tratar com esta pessoa, né? Deus vai tratar com esta pessoa. Então a gente precisa ter esta maturidade espiritual, esta maturidade, esse discernimento espiritual para saber lidar, né, com estas situações, né? Proteger aqueles que estão sob nossa liderança destas influências maléficas de levante contra a liderança. Isto é muito complicado. Romanos capítulo 13 está falando lá de que toda autoridade é constituída por Deus. Quando Herodes, ou quando Pôncio Pilatos chega para Jesus ali no interrogatório e diz: eu tenho poder para que tu não vá para a cruz, para que tu não morra. Aí Jesus disse: olha, nenhuma autoridade tu terias sobre mim se não fosse dada do céu. Entende? Então, toda autoridade foi constituída por Deus. Então, a gente precisa ter cuidado com o que estamos falando. Podemos estar lançando palavras contra a nossa liderança, e isso pode trazer, se somos influentes, se somos, de certa forma, pessoas nos imitam, aquilo que a gente fala tem uma influência maior sobre a comunidade, sobre os cristãos, né? Então a gente precisa ter cuidado com o que a gente está falando, né? Então Gaio foi elogiado e visto como um homem de Deus pela sua fidelidade, né? Era também um discípulo altruísta. A hospitalidade de Gaio exibia seu coração acolhedor para os missionários que precisavam de abrigo enquanto se locomoviam para cumprir o seu
chamado. Gaio não pensava apenas em sua comunidade local, mas em como as demais cidades poderiam receber o Evangelho. Então, ele foi um discípulo altruísta que estava conectado ao propósito de Deus, né? As coisas relacionadas ao reino de Deus. Então, o legado não é somente aquilo que se deixa para as pessoas, mas nas pessoas, né? A vida ela vai embora, mas aquilo, o nosso legado, ele permanece influenciando gerações, né? Então, Gaio, ele recebia esses missionários que estavam passando ali pelaquela região, ele dava hospitalidade, dava alimento, para que este viesse recobrar as forças para dar continuidade no seu trabalho missionário. E João vem elogiá-lo por este comportamento, por esta atitude, ao contrário de Diótrefes. Diótrefes não recebia, né, e ameaçava expulsar da igreja os irmãos que viessem recebê-los, né? Então João vem refutar essa atitude reprovável de Diótrefes, né? E o terceiro personagem, né, Demétrio, também identificado pelo apóstolo João como um verdadeiro discípulo. O apóstolo João falou pouco sobre Demétrio, mas o que falou mostrou que ele tinha um bom testemunho, baseado tanto nas palavras dos outros a respeito dele, como em sua autenticidade cristã. João registra que a própria verdade dava testemunho de Demétrio, né? Nosso legado ele é o reflexo do que somos em nossa vida, né? Qual legado estamos deixando? Qual exemplo estamos dando? Vale a pena nos imitar, né? Demétrio era um discípulo inspirador. Ele gozava da confiança do seu líder, o apóstolo João. Por isso, segundo os estudiosos, ele, Demétrio, foi o portador desta carta escrita por João, ou seja, ele levou esta carta ali para aquela comunidade, para Gaio, né, para aqueles irmãos ali daquela comunidade ali da Ásia Menor. Demétrio era um discípulo inspirador que andava na verdade. Ele era bem visto pelas pessoas e pela sua liderança. Olha que coisa extraordinária. Quando damos bom exemplo, nós somos bem vistos pelos irmãos da igreja e pela nossa liderança. E o principal, por Jesus, né? Por Jesus. Hoje, com essa perseguição cristã, o maior exemplo de evangelismo, de missão, é nosso comportamento. Jesus vai dizer que nós somos sal, que nós somos luz, lá registrado no Evangelho escrito por Mateus. Jesus discorrendo sobre o sermão da montanha. Ser sal e ser luz é isto. As pessoas olharem para nós e verem, e desejarem, e se sentirem seguras em se aproximar de nós, em conversar com nós, né? Em serem aconselhadas por nós. Entende? Este é o maior exemplo. A confiança. As pessoas veem segurança, veem a verdade, não veem hipocrisia. Entende? Isto é ser luz. As pessoas sentirem-se atraídas por nós. Por quê? Porque o Espírito Santo habita, a verdade habita, faz parte da nossa vida, né? Então, Demétrio, ele gozava desta confiança do seu pastor, do apóstolo João, né? Segundo os estudiosos, foi ele que levou esta carta, né? Demétrio, ele era um discipulador fiel. Ele era bem visto pelas pessoas e pela sua liderança, né? Pela sua liderança, o apóstolo João. Isso tornava um discípulo, um cristão, um líder virtuoso. Quando um líder como João testifica sobre o ministério do seu liderado, de Gaio e de Demétrio, né, significa que aquelas ações devem ser seguidas, pois mostram o amor de Deus e a sua obra na vida desta pessoa, né? Assim como Gaio, Demétrio foi motivo de alegria para o apóstolo João, ou seja, ele foi um cooperador que deixou um legado de amor a
igreja, né? Demétrio foi um discípulo comprometido com a palavra de Deus, com a missão, né? Ele era comprometido com a obra que estava em suas mãos, o que fazia ser reconhecido por todos. João disse que ele havia alcançado bom testemunho, mostrando que o verdadeiro discípulo deve buscar crescer, desenvolver-se ministerialmente e dar sempre o exemplo, né? Um discípulo também reconhecido. Demétrio teve seu nome associado ao bom testemunho da verdade e à confiabilidade de seu líder, o apóstolo João, o que deveria ser produzido como um comportamento aprovado. Está lá em João, terceira epístola, versículo 12. Né? João destaca Demétrio como um padrão a ser seguido no reino de Deus. A boa reputação dele, de Demétrio, assim como a de Gaio, veio do reconhecimento dos outros. Olha aí, os outros, os irmãos, os cristãos, a comunidade, observavam o comportamento, a atitude, a maneira deles falarem, deles agirem, e isto eram observados. Então, estes de fora davam bom testemunho destes irmãos, né? Olha que coisa extraordinária. Então, assim como Gaio, Demétrio também teve o reconhecimento dos outros, não deles próprios. O reconhecimento não partiu deles próprios, era dos outros, né? O que já havia sido recomendado por Jesus, né? Jesus vai falar aí o exemplo dos fariseus que oravam nas praças para serem reconhecidos, ou seja, toda aquela hipocrisia. Com estes homens de Deus, Gaio e Demétrio não era isso, né? As pessoas viam neles atitudes prováveis, né, dignas de aplausos, e este é um legado, né? Não foi eles que se autodeclararam, né, justos ou que andavam na verdade, não. As pessoas olhavam para eles e viam o exemplo, o comportamento, a atitude deles, né? Então, isto é ser luz, ser sal. E este conhecimento, estas informações chegou até o apóstolo João. João vem, né, falar bem deles, né? Exemplos a serem seguidos. Já Diótrefes foi justamente o contrário. Então, o discípulo que deixa um bom testemunho, ele é aquele que é comprometido com o reino de Deus, cooperador da obra, que realiza sua missão, né? E ele faz o seu trabalho para glorificar a Deus, né? Quando o foco é glorificar a Deus, né? As pessoas veem isso nas nossas vidas e o nome do Senhor é glorificado, né? Então, Gaio e Demétrio foram discípulos reconhecidos pelo trabalho em prol do reino de Deus. Entra em contraposição ao mau testemunho, ao mau comportamento, às atitudes reprováveis de Diótrefes, né? Deixar um legado é cumprir bem a missão de Deus em amor, em verdade, em fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Então, deixa aqui a pergunta, né? Qual legado estamos deixando? Qual exemplo estamos dando, né? Será que as pessoas que estão ao nosso redor nos têm como um exemplo a ser seguido? Fiquemos com esta reflexão. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.